Este é o canal Caminhos do Pensamento, meu nome é Rafael e hoje eu vou responder ao comentário do Marcelo Azotiev, que lá no meu vídeo A Prova Concreta está na Filosofia ou na Ciência, deixou a seguinte objeção: se os sentidos e a realidade são enganosas, significa que você não pode confiar nas suas próprias palavras, porque você está dentro da realidade, você está usando a sua boca para falar isso, você está usando as suas mãos para escrever para alguém que for ler com os olhos, portanto essa pessoa não poderá confiar também, de qualquer forma, ao ouvir ou ler isso que você está mandando para ela. Portanto, você está se contradizendo, o que significa que os sentidos são confiáveis, sim, para nos mostrar a verdade. Pessoal, o Marcelo, na verdade, deveria falar isso para uma pessoa relativista filosófica, para um cético filosófico. Porque eu não disse que a realidade inteira é enganosa. Pelo contrário, eu afirmo que existe a realidade, existe a verdade, e nós podemos conhecer as coisas de verdade. Mas eu nego que os sentidos sirvam para que a gente possa conhecer a verdade das coisas. E aí, nessa parte, eu posso responder a objeção do Marcelo, que se volta contra mim realmente. Porque eu sou racionalista, idealista, monista, né? Eu não sou empirista e nem mesmo dualista, para admitir que haja alguma substância que não seja mental. Portanto, eu nego que os sentidos nos mostrem algo de material ou que os sentidos nos levem a alguma ideia verdadeira. Eu pergunto para o Marcelo: o que você entende por verdade, Marcelo? Você concordaria comigo que a verdade é uma ideia exata que corresponde a essa realidade da qual você fala? Então, aquilo que os sentidos nos mostram tem alguma coisa inegável? Alguma coisa que nos traga uma ideia segura? Ora, você está falando que eu uso a minha boca e as minhas mãos para me comunicar, para exprimir as minhas ideias. Mas como você sabe disso? Você está vendo eu falando, mas eu mesmo disse naquele vídeo que você pode estar sonhando. Você não sabe se você está vendo realmente uma pessoa autoconsciente como você, né? Você não sabe se eu tenho uma mente igual à sua. Talvez eu seja um robô biológico, talvez eu seja uma miragem na sua cabeça, talvez eu seja aquilo que é chamado de zumbi filosófico, né? Um ser que se comporta como se tivesse autoconsciência, que se mexe, que fala, que se comunica, mas não tem um eu, não tem uma individualidade, né? E quando eu falo, quando eu uso a minha boca para me exprimir, eu estou usando o quê? Eu estou usando um meio perceptível, né? Eu sinto a minha boca no momento que eu falo. A boca é um conjunto de percepções visuais e táteis. E como eu só consigo falar mexendo a minha boca, você acha que existe uma dependência disso, como se eu só pudesse exprimir o meu pensamento dessa forma, mas isso é falacioso. Não é porque as coisas têm acontecido assim até agora que isso é algo necessário do ponto de vista lógico. Pode acontecer muito bem de eu passar a minha ideia para o outro através apenas do pensamento, sem depender dos meus sentidos. Eu sempre usei vídeos, eu sempre usei a minha boca. Sempre que eu quis me comunicar com alguém para passar a minha filosofia, eu escrevi ou eu falei. Nisso você está certo, pelo menos a minha memória me mostra isso, né? Agora, não é porque isso sempre ocorreu que existe uma dependência disso. Eu consigo imaginar eu pensando e transmitindo o meu pensamento para os outros, sem depender dos sentidos. Mas o fato de, até agora, essa dependência ter acontecido, não significa que essa dependência exista como algo absoluto, como algo objetivo, como algo fora da experiência que eu tive. Não é porque as coisas têm acontecido de determinado modo até hoje que elas deveriam ter acontecido assim, de forma necessária, como se não houvesse outro meio, e não quer dizer que daqui para frente eu não consiga passar as minhas ideias de outra forma. Se um dia a humanidade criar um método telepático de comunicação instantânea, assim como hoje nós temos esse meio da internet, que parece magia, se a gente comparar com a tecnologia que nós tínhamos há 100, 200, 300 anos, e aí, o seu argumento continuará de pé, né? Porque aí eu não vou depender mais dos meus sentidos. Eu vou poder passar a minha mensagem apenas pelos pensamentos. Então você nota que o seu argumento não tem um rigorismo lógico. O seu argumento parte de uma realidade prévia dada, que você abstrai e sobre a qual você constrói uma teoria do conhecimento empirista. Isso é contraditório. Um filósofo rigoroso, um filósofo que leva a sério a tarefa dele de buscar a sabedoria, precisa se fiar em um ponto seguro, em um ponto de partida inegável. E esse ponto de partida não pode ser dado pelas percepções. Esse ponto de partida eu já mostrei em outros vídeos que eu estou indicando aí para vocês.
Tá bom? Pessoal, um abraço, até a próxima. Só um adendo. O fato de eu usar os sentidos hoje para transmitir a minha filosofia não significa que, nem mesmo hoje, seja necessário confiar nos sentidos para chegar às conclusões que eu estou passando para vocês. Porque essas conclusões derivam de uma reflexão lógica, ainda que elas sejam precedidas de percepções, as quais são duvidosas. Vamos supor que você descubra que nesse momento você está delirando, por exemplo, que você recebeu uma dose muito forte de um determinado alucinógeno, né, que fez com que você imaginasse que estava ouvindo uma pessoa falando, por exemplo. Ainda que você esteja em uma realidade onírica, as ideias que eu estou transmitindo são abstratas, elas não dependem do meio de comunicação. Ainda que você não esteja realmente me ouvindo, mas você esteja apenas tendo uma percepção que não corresponde a nenhuma pessoa fora da sua mente, as ideias que eu estou transmitindo devem ser aceitas, porque elas apresentam um rigor lógico e as premissas delas não podem ser negadas, ok? Então, é óbvio que hoje nós não temos a comunicação telepática que eu teorizei, mas esse experimento mental, né, mostra que não existe uma dependência entre o uso dos sentidos e a comunicação intelectual. De modo que, assim como eu consigo imaginar essa tecnologia lá na frente, eu posso imaginar hoje essa filosofia sendo transmitida sem a dependência dos sentidos. E aquilo que pode ser imaginado clara e distintamente de modo independente, deve ser reconhecido como ontologicamente independente. Né? Eu posso imaginar alguém hoje tendo acesso a essa filosofia por uma via direta, ela mesma refletindo sem precisar recorrer a outros seres humanos. De modo que o fato de eu usar as minhas mãos ou a minha boca para transmitir isso é apenas algo coincidente e não uma dependência para que essa filosofia chegue aos outros.